Leitura da carta de São Tiago. Caríssimo, toda dádiva excelente, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de vicissitude. De livre vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que primícias de suas criaturas. Vós o sabeis, irmãos meus diletíssimos, assim seja todo homem pronto para ouvir, ponderado para falar, custoso para enraivecer, porque a ira do homem não opera o que seja justo diante de Deus. Pelo que rejeitai toda impureza e excesso de malícia e recebei com docilidade a palavra em vós implantada, que pode salvar as vossas almas. Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vou àquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vades, mas porque vos disse essas coisas, vosso coração se encheu de tristeza. Eu vos digo, porém, a verdade, e é bom para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Paráclito, mas se for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Quanto ao pecado, porque não creram em mim; quanto à justiça, porque vou ao Pai e já não me vereis; e quanto ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas agora ainda não as podeis compreender. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. De si mesmo não há de falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, nosso Senhor, nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje faz uma referência mais clara à vinda do Espírito Santo, que vem fazer mais luz para os apóstolos que estavam à sua espera. Não é como se uma coisa maior do que o Filho viesse, porque nós sabemos que Deus é um só em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas em um único Deus. Não há uma pessoa maior do que a outra. É um só Deus que existe, o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas está no projeto divino que viesse primeiro a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, e depois viesse o Espírito Santo, que traria uma complementação das luzes a respeito das quais nós temos precisão. É o Espírito Santo quem nos comunica os 7 dons,
para melhor esclarecimento de nossas mentes, melhor disposição de nossos corações em função da vida eterna. A primeira leitura de hoje é de São Tiago, chamado o Menor. Pertencente à família de Jesus. A primeira pessoa divina da qual veio o Pai, veio o Filho e o Espírito Santo é o Pai. Não há superioridade do Pai sobre o Filho, nem sobre o Espírito Santo, pois são um só Deus, as três pessoas. São Tiago, chamado o Menor, para distinguir do irmão de São João Evangelista, São Tiago, chamado o Maior, é provavelmente filho daquela Maria que está no Calvário com Nossa Senhora e que parece irmã da Virgem Maria, pertencente à mesma família, né? É um judeu muito firme nas suas convicções judaicas, muito fiel aos princípios que, através dos séculos, foram comunicados por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, comunicando-lhes a luz plena que cada dia estaria mais clara até a vida do próprio Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Firme, fiel, grande amante do templo. São Tiago é morto pelos próprios judeus com pedradas. Parece que há sinais do túmulo dele na própria região em que ele foi morto. Ele é autor de uma carta que está na Bíblia Sagrada, a Epístola de São Tiago, preciosa, onde nos ensina, entre outras coisas, que tudo aquilo que vem do alto é o bem que vem de Deus. É o bem que vem de Deus para nós.
São Paulo o chama uma das colunas da igreja. Quando ele vai a Jerusalém, dar conta das coisas aos apóstolos, ele recorda a figura venerável de São Tiago. A leitura do Evangelho nos recorda que Jesus vai de volta para o céu e só então aí é que envia o Espírito Santo. Não que houvesse nenhuma contradição entre a presença do Espírito Santo e do Filho, mas porque verdadeiramente certas coisas que os apóstolos estavam ainda em condição de escutar são comunicadas a eles por meio do Espírito Santo, que nosso Senhor avisa que depois da ascensão descerá sobre eles no dia de Pentecostes. Ele traz os seus dons, as suas luzes, melhor esclarecimento das verdades que todos precisavam conhecer melhor para crer melhor. Estava certamente na casa, tudo indica, na casa da família de São Marcos, estavam onde se deu a ceia da quinta-feira e a instituição da Eucaristia, são os apóstolos com Nossa Senhora e mais um grupo bom de fiéis na expectativa da chegada do Espírito Santo. Essa presença do Espírito Santo na igreja traz luzes novas, esclarecimentos maiores, mais profundos a respeito das coisas de Deus. Essas verdades todas que nós aprendemos no catecismo, em um bom catecismo, que são os dons do Espírito Santo e os frutos da presença do Espírito Santo em nós. O dia em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e todos ficam iluminados, era um dia de grande afluência de judeus das terras da Palestina e mesmo de regiões estrangeiras. E eles ouvem aqueles clamores e são atraídos por eles. São Pedro, então, toma a palavra e faz um famoso discurso que converte já um grande número de pessoas. Vai se formando aí um núcleo da igreja nascida dos apóstolos por ação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com eles está Nossa Senhora. E cabe, neste mês de maio, em que nós meditamos
mais particularmente sobre a Virgem Maria, uma melhor compreensão do papel da Santíssima Virgem junto à Igreja. Através dos séculos, Nossa Senhora é uma presença que se repete e esclarece aqui e ali as coisas da salvação de seu Filho em nosso favor. Passados os séculos, onde essas intervenções de Nossa Senhora se repetem tantas e tantas vezes, da maneira mais variada e bela, podemos recordar, por exemplo, o milagre de Guadalupe, quando é estampado na capa do índio João Diego, no México, as marcas de Nossa Senhora, que constitui objeto de estudos que fazem lembrar o sudário. Fazem lembrar o sudário. O sudário traz sinais de Jesus morto, envolvido naquele lençol, colocado na sepultura de José de Arimateia, e lá ficando até o dia da ressurreição. São marcas que até hoje se penetram, se estudam, se investigam, comprovando sua autenticidade e a assistência de Jesus em nosso favor. Junto ao sudário, a gente pode colocar a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio João Diego. Também os sinais na veste de João Diego demonstram essa ação de socorro de Deus em nosso favor, através de Nossa Senhora, no caso. Pelo menos todos nós temos algum conhecimento, por exemplo, da aparição, da constatação que os estudos de um oftalmologista faz a respeito dos olhos, como são vistos na capa de João Diego, podendo ser ampliados, melhor vistos e constatada na hora do milagre em que essa veste de João Diego ficou marcada com a estampa de Nossa Senhora, como ela apareceu diante do bispo, quem estava na hora, em que circunstâncias, indicando a presença de socorro de Nossa Senhora. Nesses tempos misteriosos de hoje, em que nós estamos, sobretudo do século XIX para cá, nós constatamos a presença de Nossa Senhora também através das aparições dela. Primeiro, mandando espalhar a medalha milagrosa. Com Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Depois que Pio IX proclama Nossa Senhora
Imaculada Conceição, 4 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes, confirmando tudo quanto o Papa, aquele santo Papa, tinha dito. Depois vem avisos mais severos, mais impressionantes, a respeito da ação de Nossa Senhora como socorro para nós, por meio da aparição de um dia só, uma vez só, na montanha de La Salette. Lá, Nossa Senhora aparece, mas aparece diferentemente, porque aparece chorando. E comunica segredos aos 2 meninos que estão ali assistindo aquela visão, Maximino Giraud e Melania Calvat. A senhora dá avisos impressionantes ali, quando ela desaparece, é olhando na direção de Roma e diz: Roma perderá a fé e se refere também à presença do Anticristo. Não sabemos quando isso será, não é? Não sabemos. Agora foi eleito um novo Papa. Que escolhe, curiosamente, o nome de Leão XIII para ele, Leão XIV. Mas essa escolha deixa interrogações. Por que Nossa Senhora não inspira? Por que Nosso Senhor não inspira ao atual Papa que escolhesse o nome de Pio? Nós sabemos que Leão XIII fez uma famosíssima encíclica sobre a relação social, mas fez outras encíclicas preciosíssimas. E, além disso, fez também com que, dezenas de anos depois, o Papa Pio XI tomasse essa encíclica de Leão XIII e a desdobrasse num esclarecimento mais profundo. Como se ele não tivesse conhecimento, não sabemos, dessa encíclica de Pio XI, continuando as reflexões da encíclica de Leão XIII. É curioso que ele tenha escolhido o nome de um Papa dos mais marcantes dos últimos
200 anos. Leão 13. Verdadeiramente é. Ele está substituindo imediatamente Francisco, mas ele não se dá o nome de Francisco II, como poderia fazer, mas o de Leão. Podemos ligar isso com Nossa Senhora? Depois dessas aparições dela na França, ela vai aparecer em Portugal, em Fátima, onde faz revelações mais impressionantes. Mostra o inferno aos meninos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Revela um segredo que infelizmente ficou oculto aí. Há poucos dias eu li um texto dizendo que, culpando irmã Lúcia de não ter publicado o conteúdo total, não dependeu dela. Foi entregue ao Papa, era ele que cabia fazer a revelação. Não dependeu absolutamente de irmã Lúcia. Mas outros estímulos vieram aí, entre eles, de grande importância, a reza do Santo Rosário, a reza dos 3 terços do Rosário de Nossa Senhora, com, às vezes, intervenções atrapalhadoras que vêm de fora. Assim sabemos que João Paulo II entendeu de colocar um 4º terço, formando um estranho rosário de 4 terços, o que é impossível. São 3 terços, não são 4. E as graças extraordinárias que a Senhora concede a quem reza o rosário são inegáveis. São verdadeiramente inegáveis. Tudo isso recorda a presença do Espírito Santo na igreja, esclarecendo, guiando. Cada época, cada geração, onde a igreja é sustentada, continuada viva, apesar das vicissitudes pelas quais ela passa. Vivemos numa época muito confusa. Muito confusa. Embora o comunismo esteja visivelmente em decadência, ele ainda é forte. A esquerda ainda tem uma força grande que prejudica, que desvia, que destrói a fé. Tão fundamental na vida de cada um de nós. Pois é a primeira das virtudes, não é? A maior, como São Paulo recolhe a caridade,
Mas a primeira virtude que nos é comunicada para caminharmos no caminho reto é a fé. A certeza nas verdades que vêm de Deus. Entre essas verdades está aquilo que foi instituído por Jesus na quinta-feira santa, a Santa Eucaristia, a presença real de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, acompanhada da riqueza que significa também a Santa Confissão, virtude com sacramento precioso que nos prepara o coração para podermos comungar. Sem a alma limpa, não podemos comungar bem. E nós encontramos na confissão, na absolvição sacerdotal, o que precisamos para podermos nos aproximar da Santíssima Eucaristia. Estamos nos aproximando da festa de Pentecostes. Estamos nos aproximando da celebração que fazemos anualmente dessas maravilhas que vêm do céu para em nosso favor. Precisamos, porém, fazer tudo isso muito bem, muito bem. Nasceu o batismo. Ao longo dos anos da vida, a Santa Confissão, a Santa Eucaristia, a missa preciosa, que nos atrai, mesmo num dia de chuva como esse, até a igreja, nos faz compreender a importância que vai em nos dirigirmos para a igreja, mesmo passando por situações de incômodo como a chuva. Buscamos essa presença de Deus na igreja verdadeira, que conduz essa igreja verdadeira pelo caminho reto, pelo caminho da salvação. Há confusões. Por exemplo, as religiões protestantes, elas perturbam a alma. Elas desviam da unidade que vem da Igreja Católica, aquela que nasceu de Deus, deixada com os apóstolos em nosso benefício. Então, meus caríssimos irmãos, hoje devemos nos começar a preparar para a celebração do dia de Pentecostes, do Espírito Santo, para melhor tirarmos proveito dessas riquezas. A oração, a Santa Missa, o Santo Rosário, os outros sacramentos, uma confissão bem feita, que nos traga a paz, que não permita que fiquemos perturbados como se não nos tivéssemos confessado.
uma humilde submissão à palavra do sacerdote na confissão. Isso é muito precioso para nosso bem. Em busca da santidade. O combate ao pecado, de modo muito particular, o combate ao pecado contra a castidade. Em Fátima se diz que os pecados da carne são os que mais perdem as almas. Porque eles enfraquecem o espírito. Muita união com Deus. Recordar que nascemos para o céu. Nascemos para ir para o céu. E pode acontecer não ir. Pode acontecer não ir para o céu, ir para o inferno. Para ajudar as almas a irem para o inferno, estão espalhados no mundo os demônios, por meio das religiões falsas, por meio das tentações, por meio de práticas diabólicas que por aí afora se comete com facilidade, infelizmente. Tudo isso, meus irmãos, deve estar em nossos corações. E a passagem pelo mês de maio deve produzir em nós melhores disposições para nos unirmos mais a Nossa Senhora e, unidos a ela, temos maior garantia de salvação. Ninguém busca Nossa Senhora à toa. Ninguém. Ninguém bate na sua porta que ela não abra com amor. Sim, ela abre. Ela recebe o pecador arrependido. Ela busca no coração de seu filho a purificação, o perdão e o crescimento espiritual. A busca da santidade, o combate ao pecado, combate enérgico ao pecado, que nos deve tirar toda ligação ao pecado, toda ligação, e nos atrair para uma união mais profunda e sólida, mais consciente, mais firme para com o bom Deus. O Senhor morreu na cruz para nos salvar. A busca desse sangue em nosso favor deve ser uma constante em cada dia. Em todo dia busquemos justamente o perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Todos os dias. Para estarmos livres do pecado. Para buscarmos uma vida mais elevada. Para termos para com o próximo maior união de caridade, maior disposição de serviço.
Tudo isso vem do Espírito Santo que nos foi mandado pelo Pai e pelo Filho, depois que nosso Senhor subiu ao céu na ascensão. Procuremos em nossos corações essa união com Deus, união íntima, esforço determinado em estarmos em Deus, com Deus, para Deus.